Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Podcast Mutante, mais uma edição do Podcast Mutante. Antes de mais nada, comunico os nossos patrocinadores aí, vão aparecendo na tela e tem os links todos na descrição do vídeo aí, Beregas Shop, Barco Noiva do Caí, canal Aulas de Negócio, Modato GMS e obviamente que a Rádio Mutante, não esquece da gente, radiomutante.com. Bom, hoje eu tô com uma pessoa bastante especial aqui para fazer um papo, pra gente desenvolver um assunto onde vai trocar umas ideias diferentes. Inclusive tem coisas que a gente guardou pra conversar aqui. E eu puto da cara quando vi esse cara que eu não via há um tempão, eu tinha tanta coisa pra falar com ele, eu digo, não, eu quero guardar algumas coisas. E aí, Macaco, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, brother. Muito honrado em estar participando, voltar aqui ao Mutante, meu coração. A gente tem uma relação de longa data antes da Mutante. A Verdade. Mutante, ela, de fato, pelo próprio nome, mudou a vida de muita gente, né? Foi um instrumento, acredito, muito importante em tudo isso que aconteceu e está acontecendo na nossa vida. Legal. Né? Então, fico muito honrado e muito feliz para a gente ter esse bate-papo aqui. Que bacana. Cara, o negócio é o seguinte, ó, aqui é um bate-papo, não chega a ser uma entrevista, então eu não vou seguir um script, te perguntar um monte de coisa frescura. E tal, relaxa, vamos desenvolver o bagulho, certo, né? Normal. O que me chamou a atenção foi o lance de pensar que hoje em dia eu sinto esse bate-papo como um comprimido que está suprindo uma ausência de vitamina que eu tenho no corpo. Por quê? Por causa das relações humanas. As relações interpessoais hoje são um assunto mais delicado e até por conta de pandemia, etc., tudo se tornou mais difícil, digamos assim. E eu sou um cara movido a pessoas, a relacionamento com pessoas, enfim, interação com pessoas. E aí eu pensei que fazer bate-papos assim é uma coisa que ia me ajudar para poder bater papo com pessoas, para me relacionar com as pessoas. Como é que tu tá vendo essa coisa da relação interpessoal nesse momento que a gente tá vivendo? Brother, eu acho que relação interpessoal tem a ver com pessoas, seres humanos, né? E seres humanos é uma área da antropologia. Então me permito até me equivocar no meu pensamento, que pode ser um pensamento científico, um pensamento que as pessoas que estudam isso, dessas áreas, têm uma interpretação diferente. Mas é um tema complexo. Quando a gente fala assim em relações interpessoais elas também têm uma relação direta com o momento da vida de cada um, né? Com o clima de cada um, com o contexto social, com o contexto econômico, com o contexto cultural. Né? Então depende na minha interpretação, depende de diversos fatores. É uma conjuntura desses fatores para a gente poder ver o que acontece, o que dá. O resultado disso, dessa máquina, é mais ou menos como uma receita, não que saibam os ingredientes exatamente, as medidas, mas é um conjunto de ingredientes que dá um sabor final. Talvez, eu entendo que as relações interpessoais também dependem do momento. Né? Do momento de cada um dos... Do momento de cada um, porque cada pessoa tem uma energia, tem um momento, pode ser que hoje tu esteja num dia bom e eu esteja num dia ruim, e a nossa relação ela não vai bater em função de um conflito de energia. Do momento Perfeito. E do ambiente. Né? Porque talvez eu esteja preocupado com um problema de saúde, por exemplo, ou um problema econômico, né, acentuado, ou um problema de outra natureza. E a nossa relação ela não vai bater, não vai fluir da forma que poderia fluir em função do momento que eu estou vivendo. Mas eu acredito Tu acha que a gente tem noção disso?
De que a gente se transforma em momentos, porque agora eu tô fazendo uma conexão mutante completamente. Mutante. Então quer dizer que a gente tá sempre em mutação dependendo do momento. Depende do momento, mutante, né? Eu acho que a relação interpessoal ela é mutante. Ela é dinâmica, porque depende do dia, depende do momento, depende do clima, depende das pessoas, da energia das pessoas, né? E as relações interpessoais não são apenas no diálogo. Muitas vezes, na energia da pessoa, tu sente ser repelido ou não. É verdade. Né? É verdade. Comigo, não raras vezes já aconteceu. E teve um outro convidado que teve aqui na mesa que a gente estava conversando. E aí, quando eu falei das relações interpessoais, ele me colocou o seguinte: relações interpessoais ou relações pessoais? E aí, essa dúvida simplesmente, por si só, foi um diálogo que acabou decorrendo aqui. E aí eu te pergunto, tu enxerga diferença e se enxerga que diferença é essa das relações pessoais e das relações interpessoais? No meu modo de entender, nenhuma. Porque relações interpessoais, como o prefixo inter, né? O que é o prefixo inter? Entre. Né? Relações entre pessoas. Certo. Relação entre pessoas e relação pessoais, posso estar equivocado, né? Mas no meu entender é a mesma coisa. Desculpe a minha ignorância. Não, de forma alguma. Eu estou justamente tentando descobrir isso. Aí eu perguntei para ele o seguinte: tu tem um colega de trabalho que tu vê todos os dias, que senta na mesa do lado da tua, tá? E aí num certo dia, depois de 3 anos de colega de trabalho, tu resolveu ir na farmácia. E tu foi comprar um remédio para dor de cabeça. Quando chegou na hora ali, a atendente da farmácia, a caixa, ela falou contigo. É débito, crédito, cartão, dinheiro, enfim, normais, perguntas normais. A minha pergunta é a seguinte: que tipo de relação tu teve com a atendente de farmácia e que tipo de relação tu tens com o teu colega de 3 anos da mesa do lado? É o mesmo tipo de relação? Me parece, foi o que eu coloquei para ele, me parece que a relação, o tipo de relação que tem com o colega de trabalho de 3 anos é um pouco mais profunda do que a relação que tu tens com a atendente da farmácia. E aí eu tô tentando, os termos relacionamento pessoal, ou relação interpessoal, ou pessoal, eu tô tentando navegar nesse sentido. Eu tô querendo saber qual é que é a mais funda e qual é que é a mais rasa, se de fato elas são diferentes. Porque no meu entendimento parece diferente, mas eu não sei se de fato é. E aí é que eu estou tentando usar do português para o interpessoal ou pessoal. Deixa eu te contar, até abstraindo um pouco, eu vi um tempo atrás uma charge que é exatamente um contexto semelhante a esse. Um colega de 3 anos, né, no ambiente de trabalho, todos usando máscara no ambiente de trabalho, certo, de respeito. E daí o cara foi na farmácia e conheceu a atendente e já se pegou com a atendente sem máscara. Então o colega de 3 anos, tu conhece a família dele e tudo mais, aqui não, vamos manter distanciamento por respeito. Agora na atendente o cara foi pra cima, que máscara o quê? Pois é. Já se... Então, claro, existe um distanciamento, né? E também muitas vezes tu pode ter um colega de 3 anos e tu conhecer menos do que uma pessoa que conhece um mês, né? Verdade. Né? Então, eu acho que é muito relativo. Mas também. Tu entende que essa relação com o cobrador de ônibus, o motorista do aplicativo, enfim, o carteiro quando te entrega uma encomenda, né? Isso é uma relação interpessoal, porque tem 2 pessoas, né? Tem o carteiro e tem o cara que recebe. Ok. Sim. Então, e se tem 2 pessoas que se relacionam, como é que a gente pode denominar essa relação bastante superficial, que é só de uma entrega, de uma encomenda do carteiro com o receptor? E como é que a gente pode tratar aquela relação que, por exemplo, tu tá há 20 anos, tu mora no mesmo lugar, teu vizinho do lado, da porta do lado também tá há 20 anos, tu pode até não ser amigo dele. É completamente plausível. Mas
depois de 20 anos, alguma coisa em relação ao teu vizinho tu sabes. Sim. Entretanto, tu não desenvolveu um relacionamento com ele. Talvez as palavras para diferenciar isso sejam relação e relacionamento. Relação, acho que relação e relacionamento têm conceitos distintos. Né? Porém, esse contexto do vizinho, né, e do carteiro, o carteiro foi uma relação interpessoal, momentânea, que não raras vezes tu vai sequer se lembrar o rosto do carteiro. Quanta gente a gente passa na rua e tu vê, não sei o que, quanta vergonha, né? Te cumprimenta na rua, ou te cumprimenta, pá! E daí, quantas vezes já aconteceu comigo isso? Eu me sinto tão envergonhado de te chamarem pelo nome. Na rua? Na rua. Te cumprimento na rua? Ou te cumprimento na rua, ou em outro lugar, isso, né? Cara. Ou tu tá no lugar, tá no shopping, né? Chega, professor, não sei o que, Paraná, né? E começa a comentar, e tu fica falando ali uns 5 minutos com a pessoa, tudo mais, isso e aquilo. E tu quer bem, tem uma relação boa, claro. E tu não te lembra o nome da pessoa. Daí tem que ficar chamando, cara, pois é. Né? Linda, amiga, né? Isso é muito desagradável. Entendi. Então, na relação com o carteiro pode acontecer isso também, né? De tu ver o carteiro uma vez, uma pessoa uma vez teve uma conversa ou um relacionamento de pouco tempo e tu se esqueça, né? Da imagem dessa pessoa. Então, também são mutantes, né? É algo que é dinâmico, é transitório, né? É importante isso. Essa dinamização das relações, né? E condizente o nome da mutante. E o que a gente pode dizer de relação e relacionamento? Relacionamento é uma coisa que é uma semente que germinou, e relação a gente pode dizer que é só uma semente que foi jogada ao vento? Meu conceito de relação e relacionamento. Relacionamento é um modo de relação que tem mais intimidade. Ótimo, já estamos mais perto do que eu procuro. Essa é a diferença. A relação pode existir uma relação distante, certo, né? E uma relação mais próxima. Certo. Relacionamento, né? Eu entendo que é uma expressão para dimensionar o distanciamento dessa relação. Excelente definição. Puta merda, gostei pra caralho dessa definição aí. Claro! Então tu vai diminuir. Nosso relacionamento é mais próximo, relacionamento ele é mais remoto, nosso relacionamento é um relacionamento mais distante, mais frequente. Então acho que serve também, talvez sirva como esse parâmetro. Claro. Né? Relação e relacionamento. Boa, eu acho que eu vou mudar do interpessoal e pessoal pro relação e relacionamento. Não, mas me pareceu mais concreto, pelo menos. Meu modo de entender, né? A mim também me pareceu mais concreto. É um meio de dimensionar a distância. Né, e por falar em dimensionar a distância, cara, tu tá longe pra caralho, agora tá por aqui. É isso aí. Qual é que é essa? E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. E como é que é essa relação distante daqui? Cara, a relação de distanciamento daqui, né, ela se aflorou muito do ano passado para cá. Porque o ano plena pandemia? Não, foi em função da pandemia. Em função da pandemia. Sim, foi em função da pandemia. Porque a pandemia, ela provocou esse distanciamento nas relações, né, interpessoais de contato também, né, interpessoal, né? O interpessoal, necessariamente as pessoas elas têm que estar próximas, né? Elas podem estar distantes também, exato, né? Então, essa proximidade física, né, ela afetou muito o ano passado para cá. Porque o ano passado foi um ano de muitas indefinições, de muitas angústias. Às vezes a gente está assistindo o genocídio que aconteceu, né? Sabendo até, será que eu vou viver até o final? Não passei isso pela tua cabeça? Assim, não, pois exatamente isso. É isso que eu ia te perguntar agora. Tu te passou pela cabeça isso? Velho, sim, cara, claro. Cheguei até a falar pra minha namorada ali aqui, ó, se eu morrer, tu sabe o que vai fazer. Não me leva pro cemitério, entendeu? É pra queimar.
Né? Eu não quero que vão me levar pro cemitério lá, jogar no meio da galera. Não, bota fogo, entendeu? Entendi. Paga o troço, avião, não sei o que, Entendi. deixa o dinheiro aqui, ó, Entendi. mete no fogo, sabe? Entendi. E quem é que não pensou isso, né? De perder, cara, né, familiares, e tu assistindo pessoas que tu conhece falecerem, né? Eu conheço pessoas sadias, mais jovens do que nós, que acabaram falecendo em função da enfermidade. Nossa, cara, eu não tive essa experiência. Eu tive, velho. Assim, Nossa, cara, mais jovem ainda? Mais jovem, brother. Mais jovem, cara. Mais jovem. Né? E pessoas saudáveis. Né? Tem uma colega da universidade, que é professora também, que faleceu. Cara, a mulher, essa aí eu sei que não bebia, tinha uma vida muito saudável, e acabou falecendo. Foi para Manaus, né? Saiu do interior, teve Covid, foi para Manaus, e chegou em Manaus e enfrentou todo aquele caos de não ter tubo de oxigênio. Ao ponto que a gente chegou, né? Em Manaus foi algo que comoveu todo mundo no estado, e tô assistindo pessoas, toda semana tinha gente que eu conhecia. Brother, foi uma coisa assim horrível. Tu imagina que isso foi uma cara, notícia toda nacional, semana. né, cara? Ô, meu, assim, O Brasil inteiro, sabe, a olhando galera essa assim, via as redes sociais, porra, hoje quem é que vai morrer hoje? Sabe, pensando, quem é que morreu? E daqui a pouco vinha, morreu fulano de tal. Né? Ou o esposo da colega, né? Ou a colega, ou fulano, sabe? Sempre morrendo alguém que tu conhecia. Foi algo... E isso aí acaba passando pro subconsciente da gente, levando uma margem de insegurança. É exatamente, né? Nesse ponto que eu ia tocar agora. Isso acaba mexendo com a cabeça da gente, claro, né? Só de ficar ouvindo, de ficar sabendo da notícia, de estar ali envolvido, já deve mexer, né, com a cabeça do cara, mexe, né? Mexe. Eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas também, né? Muitas pessoas. A gente assistiu, o que assistiu de pessoas próximas falecendo, e enfim, e esse distanciamento, ele me preocupou isso também, porque por um momento eu pensei, cara, se eu pegar, não vou mais ver minha mãe, não vou mais ver minha filha. Entendi. Né? Eu tô num ambiente assim, era para ter voltado, e minha mãe disse, não, meu filho, não vem agora. Por quê? Porque tem a variante do Amazonas, se acontece alguma coisa com qualquer pessoa, né, vão te acusar, porque tu pode ser, né, o leproso, né, com a variante do Amazonas. Entendi. Né? E também eu acredito que foi uma medida mais inteligente, porque minha mãe tá velhinha, né? E tu sair de lá, né, cara, com tudo isso, fica. Mas foi um período muito tenso. É aquilo que a gente estava falando antes, né? É o momento, né? Porque o né? momento ele se transforma, né? Ele muda. Então naquele momento, de repente, era aquela ação e o momento se transformou, tanto que a gente está se falando aqui foi agora. Mais inteligente, né, cara? A mãe da gente sempre fala coisas inteligentes. É, cara, é verdade. Tem que escutar, tem que escutar a mãe, né, cara? Eventualmente eu vejo mãe falar uma coisa inteligente mesmo, é verdade. Cara, e aí? Aí tu não veio pra cá, aí tu ficou lá. E tava tudo acontecendo. Certo? E aí, porque isso nós estamos falando do ano passado. E aí, o que te fez esse ano vir? O que mudou? O que a chave que bateu? O que mudou e o que me fez vir? Primeiramente, tomar a segunda dose. Não ia vir para cá sem estar imunizado. Né? Para a segurança de todo mundo, eu, durante esse tempo, me protegi muito. O ano passado, no início da pandemia, eu estava morando na Colômbia, e foi assim, muito rigoroso. Como foi na Colômbia isso? Pô, na Colômbia, cara? Na Colômbia, né, cara? Na Colômbia. Não, e o pior é que tu não morava na Colômbia, tipo Medellín, agitação. Tu morava... Mas em Medellín, em Bogotá, em Cali, foi tudo. Eles adotaram medidas extremas na Colômbia, em todo o país. Em todo o país. Né? E foi um período que foi desde março, e isso se perdurou... Março de 20, nós estamos falando, Março de 20 até agosto de 20. Foi um período que se perdurou, portanto, foram 4 meses, 5 meses, né? De uma reclusão, né? E existir um aparato estatal regulando a movimentação de pessoas. A gente vivia um tempo que era como se fosse rodízio de placa de carro. Não podia sair lá. Podia sair. Podia sair. Sim, mas o período mais extremo da pandemia, que oscilou. Tem dias que tu podia sair 2 dias, 3 dias por semana.
Ah, tá? entendi. Eu posso sair terça, quinta, segunda, quarta e sexta. E como é que se controla isso? Quem pode sair e quem não pode? Na verdade, foram alguns critérios que foram utilizados. Primeiramente, em relação ao avanço da pandemia. Na medida que começou a morrer mais gente, as medidas acabaram se tornando mais restritivas. Perfeito, positivo. Então teve um período que foi no auge da pandemia, que isso foi lá por abril do ano passado, maio do ano passado. Irmão, podia sair um dia por semana. Por semana? Sim, um dia por semana, 4 horas. Porque esse rodízio era 4 horas para o homem e 4 horas para a mulher. Então, enquanto o homem... Tá, mas era 4 horas ou tinha um horário? Tinha um horário. Ah, tinha horário. Das então naquele horário não tinha mulher na rua, só Não, homem. Só homem na rua. Foi assim, cara. Foi assim, velho. Foi assim. Talvez tinha mulher, mas mulher trabalhando, entendeu? As mulheres que estiver trabalhando, estiver no banco ou no caixa de alguma coisa. Mas na rua, né, não pode. E também teve essas restrições comerciais, né? O comércio podia ficar aberto até as 2 horas, fechava tudo. E como é que eles controlavam quem podia sair e quem não podia? A polícia parava na rua e pedia a tua identidade. Entendeu? Entendi. Daí via a tua identidade. Ah, muito bem. O senhor hoje não é seu dia de sair, né? Então o senhor vai nos acompanhar. Como é que sabia que não era o teu dia de sair, por exemplo? Porque era o final do número da tua carteira de identidade. Ah, olha só então, que legal, o número aqui, cara. ó, 0, 1, 2 sai na segunda. Entendi. Entendeu? Entendi. 3, 4, daí Entendi. quinta e sexta. Saquei. Sabe? E daí funcionava dessa forma, né? E o horário de 4 horas para homem e 4 para mulher. E o que acontecia com uma pessoa que estava fora do seu horário, do seu dia, enfim, e a polícia pegava? Como é que se faz? Pagaram na multa, né? Você vai ter que nos acompanhar lá, né? E vai ter que, rapaz, notificaçãozinha, né? Entendi. Vai ter que pagar uma multa. É assim que funciona o sistema, né? Funciona assim. Né? Porque na advertência só não funciona. A galera vai pra rua. Entendi. E efetivamente tu sentiu que essas restrições foram positivas? No sentido de amenizar o impacto da doença, enfim, de controlar pelo menos a situação? Eu acredito que essas medidas foram dissaborosas ao Certo. extremo, Ok. mas elas surtiram um resultado Positivo. positivo. Surtiram um resultado bom. positivo, sem dúvida. O que infelizmente não aconteceu do outro lado no Brasil. Né? Do outro lado da fronteira no Brasil morreu muita gente. Muita gente. Até mesmo em função de demorarem para adotar medidas mais extremas, né, para atravessar a fronteira. Tinha exército dos dois lados, que não permitia o trânsito interpessoal entre os países, né, entre as pessoas. Né. E como eu trabalho Então no não Brasil... poderia sair um brasileiro e ir para Colômbia e vice-versa, um colombiano sair de lá e vir para o Brasil e depois no final do dia voltar. Não podia poderia. fazer isso. Salvo se trabalhasse no outro país. Sim. Ou tivesse a carteira de permissão de viver no país. Né? Entendi. Como eu tinha cédula de estrangeria, né, eu poderia fazer esse trânsito, porque eu morava lá, eu faço ainda doutorado na Universidade Nacional da Colômbia, né, então eu tenho uma relação e preciso me deslocar. E moro no Brasil, né, trabalho no Brasil, então preciso pegar meu dinheiro no banco no Brasil, Perfeito. fazer o câmbio para poder pagar minhas contas, pagar o aluguel, pagar comida, enfim, poder viver durante esse período. Né. Mas as medidas foram muito rigorosas lá e no meu modo de ver, surtiram um efeito que não... Claro que o efeito o melhor que a gente podia esperar seria não morrer ninguém, mas não, morreu, claro, né? Claro, não tem. Mas foi melhor do que no Brasil. Sim. O impacto pareceu melhor do que no Brasil. Sem dúvida. Porque a ação foi mais rápida, Sem etc. dúvida, e tal. sem dúvida. Isso na Colômbia, por ser menor, tu acredita que teve essa coesão ou não? É porque as pessoas... eu não sei, eu não sei por que lá foi possível essa coesão de todo mundo sentir que é amargo o remédio, mas tomar. E aqui a gente tem essas 3 ou 4 frentes. Bom, dentro do questionamento, acho que tem algumas respostas que a gente vai curtir um papo. Né? Sobre coesão. Primeiramente, eu interpreto que a coesão
estatal, de um Estado, é uma utopia. Certo. É uma utopia. E te pergunto, Rio Grande do Sul, enquanto um Estado da Federação, ele é coeso? Não, não. O Rio Grande do Sul... Eu não me arriscaria a dizer nem que o município de Porto Alegre é coeso. Verdade. Certo? É A gente verdade. não tem Cara, o bairro Cidade Baixa, onde é a Rádio Mutante, não é um bairro coeso. Não é um bairro coeso. Né? Então, essas diversidades todas, eu acho que é o que alimenta o conceito de democracia. Porque a democracia é exatamente isso. É tu respeitar o entendimento divergente, mas no âmbito da racionalidade, no âmbito das ideias. E agora fazendo uma relação disso com um âmbito brasileiro, né, é mais complexo ainda tu pensar em coesão. Claro. Né? E na Colômbia não é diferente. É mesmo, cara? Não é. A Colômbia é um país que tem características muito semelhantes ao Brasil. Muito semelhantes. Né? Em relação à economia, em relação às culturas regionais. Sabe que eu tive um amigo que infelizmente faleceu, não foi de Covid, professor também, um dos meus melhores amigos, ele é de Janeiro, Los Llanos Orientales. Los Llanos Orientales. E os Llanos Orientales é um departamento da Colômbia que ele é muito parecido com o Rio Grande do Sul, porque tem carne, os caras são pecuaristas. Não é no sul da Colômbia, né? Não é no sul da Colômbia. Tá. E tem uma parte... Eu ia dizer que é sulista também, porque os americanos também sulista, parecido com não, os gaúchos, sulista. Não, mas gostava de carne, os janeiros. Daí tinha as músicas tradicionais deles, enfim. Né? A Colômbia tem parte da Colômbia que muito se assemelha ao Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro? Sim, Rio de Janeiro. Pensa aqui, ó, a orla brasileira, o litoral do Brasil. O litoral do Brasil. Tá. O Caribe. Barranquilha é festa. Barranquilha é festa. O Caribe colombiano é maravilhoso. Então as pessoas elas têm algumas características culturais como numa cidade, num estado que a parte da orla do tropical, mar, turista e tal. Sim, entendi. Só que lá não são tropicais, lá a gente é equatoriano. Lá é mais quente ainda, né? Lá é linha do Equador. Ainda, é. Linha do Equador, né? Lá é quente pra caramba. Ali é Caribe, né? E eu vou te dizer que eu sinto saudade, porque aqui é água quente. Minha nossa. É água quente. Bueno, e em relação à vacinação, é uma decisão que os gestores públicos eles têm que tomar agora, entendeu? E nesse sentido, eu vejo que o importante neste momento, quando tem esse tipo de análise, a gente buscar uma reflexão sobre alguns princípios de direito, e enfatizando princípios de direito ambiental, né, porque aí a gente está falando sobre coletividade também. Né? Positivo. E existem dois princípios de direito ambiental, que um é o princípio da precaução. Ótimo. E outro princípio da prevenção. É muito bom explicar isso, que as pessoas acham que precaução e prevenção é a mesma coisa. Não, e não é. Não é. Não é. O princípio da prevenção, ele diz respeito à análise do risco. Análise do risco. Se tu sabe que determinada atividade ela vai gerar um risco maior. Ela vai produzir um resultado. Vai produzir um resultado. Isso diz respeito ao princípio da prevenção. Porque tu vai prevenir o resultado. Agora, quando determinada atividade, o risco dela possa produzir resultados que tu desconheça a dimensão deles... Precaução aí. Precaução, ele não pode ser permitido. Precaução, tu não sabe o que pode acontecer. Exatamente. No direito ambiental, um exemplo prático. Ótimo. Vai desenvolver a construção de uma hidrelétrica. Tá. Daí se faz a hidrelétrica. Ela produz impacto ambiental? Sim.
Inevitável. Muito bem. Se ela produz impacto ambiental, ela é submetida ao princípio da prevenção. Por quê? Porque tu sabe que ela, o risco que ela vai causar. Exatamente. Tu Sabe sabe o que, problema que a atividade que ela vai produzir, vai ter resultados. Sim, né? sim. E por isso do estudo de impacto ambiental. Né? O estudo de impacto ambiental é que tu vai dimensionar esses resultados. Para prevenir o ruim, o que é negativo. Prevenir. Tu vai estar prevenindo o pior. Certo. Né? E no princípio da precaução, como tu desconhece... Tu nem faz. Não deve nem ser Tu nem feito. faz, porque tu não sabe. Só que o que a gente está assistindo hoje é uma inversão. Uma inversão. O princípio da prevenção, o que foi adotado, essas medidas todas que eu coloquei na Colômbia, enfim, de usar máscara, são medidas de prevenção. Tu sabe que a atividade da pessoa, ela vai produzir um resultado. Positivo. Porque é uma pandemia. Positivo. Entendi. É uma pandemia. Então essas medidas me parecem que são as medidas mais apropriadas. Então eu procuro sempre pautar o meu entendimento por esse embasamento científico, jurídico, né, que eu acredito que faz muito sentido diante do contexto que nós estamos vivendo. Eu concordo totalmente respeitando entendimentos. Então, isso. Eu concordo totalmente contigo. Eu só entendo que precaução é o fato, hoje, a gente tem que se precaver e não se prevenir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Certo? Então, se prevenir ajuda. Mas se precaver, hoje, é o mais sábio. Porque a vida, nós não somos racionais. A vida é o sentido de tudo. Quando se abre a Constituição, lá no artigo 5º, as garantias, eu sempre coloco isso para os meus alunos. Quando a gente faz uma leitura lá do caput do artigo 5º da Constituição, todos têm direito à vida, segurança, educação, saúde, habitação, dignidade, aquilo ali é uma leitura que são os principais bens jurídicos que o Estado ele tem que oferecer para ti. E existe uma hierarquia ali também. Sendo que é mais importante para o menos importante. A vida, entendi. Quando tu faz a leitura, o primeiro bem jurídico que se encontra ali é a vida. Né? E esse bem jurídico que o Estado ele deveria pautar todas as ações dele. Esse é o embasamento para não liberar a eutanásia. Essa também o suicídio. Também é uma outra discussão. O embasamento é esse, né? Que a vida é o número 1. Né? Então... Sim. Tu não pode quebrar o número 1. Sim, o auxílio ao suicídio, ele é crime. Mas o suicídio em si não é crime. Porque eu vou estar tirando a minha própria vida. Tu não pode ser condenado depois agora, de se morto. eu te ajudar, te matar daí, sim. Isso. Mas a vida, ela enquanto bem jurídico, ela se encontra no ápice dessa hierarquia axiológica dos bens a serem protegidos pelo Estado. Verdade. Então, por conta disso, o Estado tem que se precaver. Tinha pelo gestor menos, público, né? ele tinha que se precaver. Ele tinha, ao mínimo, prevenir, né? Só que foi tarde isso, né? E daí aconteceu o que aconteceu. Eu gostei muito da maneira que Portugal se comportou em relação a isso. O lance de fechar tudo, de não sair ninguém. Muito parecido com o que tu me falou no auge da Colômbia. Eu acho muito legal os gestores que tomaram essa... Fecha tudo. Sim, fecha tudo. Teve uma hora que eu tava torcendo muito. Aqui não aconteceu isso, obviamente. Mas eu tava torcendo muito por um lockdown, cara. Muito. Porque eu achava que o lockdown ia ajudar muito, sabe? Eu realmente acreditava nisso mesmo. A gente vê assim, ó o legado que a gente tá deixando pros bichinhos, cara. Olha só, cara. Que situação, cara, que legado, brother, que a gente tá deixando pras crianças, velho. Pois é, mas aí tu acha justo tu achar que tu faz parte disso, da construção desse legado? Sim, eu acho que eu faço parte disso. Eu acho que nós estamos deixando esse legado porque o que vai ficar, a gente passou por aqui e de certa forma, direta ou indiretamente, a gente participou para deixar isso tudo para eles. Então eu me preocupo muito e muitos dos trabalhos que eu faço, eu me sinto mais dignificado e mais feliz, né, quando tem uma relação do que a gente pode deixar para o futuro, né, para as crianças, né, porque a gente tem filho, a gente tem sobrinho, e minimizar o impacto de toda essa merda que a gente está deixando, não apenas no Brasil, mas no mundo. Como ser humano, enquanto espécie. Exatamente. Claro. Então quando se fala assim, eu tenho que pensar só em mim, não sei o que, não raras vezes também acontece, que me lembra
isso aí, esse nosso pau parece aquela música do Replicantes, né? Pensar naquelas negócios do mundo é coisa de vagabundo. Pensar nos problemas do mundo é coisa de vagabundo. Pensar sobre os problemas do mundo é coisa de vagabundo, é verdade. Daquele álbum do sexo, como é que é? Sexo, violência. Pô, eu não me lembro o nome do álbum, mas eu lembro dessa música. Mas às vezes me parece isso também, a gente não vai conseguir resolver. Mas, enfim, e muitas pessoas a gente pensa, não, que tu pode ajudar, quem pode ajudar a gente tenta ajudar, né? Mas tu não vai conseguir resolver tudo. Né? Importante assim, as pessoas elas terem a capacidade e a autonomia de se responsabilizar sozinhas pelos seus problemas, né? Não atribuir a terceiros as consequências da vida. Ah, não! Eu deixei de ser jogador de futebol. Aqui eu vou te contar uma historinha. Tá? Uma reclamação minha. Tá? Eu joguei na época do Assis. Né? Do Assis, do irmão do Ronaldinho? Do irmão do Ronaldinho. Joguei na época do Assis, lá na escolinha do Grêmio. Certo. E fui pra seleção. Daí, cara, a bola sempre tinha que chegar no Assis, porque o Assis, é o Assisinho, a bola sempre tinha que chegar nele. Entendi. Então, cara, todo mundo, né, era meio que uma determinação. Tá? Eu já tava puto com aquilo. Jogavam para ele. Tinha que jogar em torno do Assis. Porque já tinha empresário. Daqui a pouco o Assis, o que fez? Deu um pé na bunda do Grêmio e foi lá pro Napoli. Pintou o cara, levou ele. Te lembra dessa? Lembro. Bueno, era toda a bola pro Assis. E eu já tava puto com aquilo. Já tava puto. E daí eu comecei a relaxar mesmo. Né? Aí um dia... No sentido de te jogar nas cordas e parar de jogar nas cordas. De jogar nas cordas. Entendi. Daí teve um jogo lá que a gente perdeu. Um colega meu... o jogo aqui eu perdi 2 gols. Né? Um tava assim, ó, em cima da linha. O cara fez o lançamento, a bola foi na minha cabeça. E eu cabecei pra baixo pra tirar do goleiro, entendeu? Eu cabecei pra baixo, tirar do goleiro. Ninguém ia pegar. Puta que pariu, né? Que a bola ficou embaixo, bateu no poste em cima e voltou, velho. A galera não acreditou, né, cara? Porra, cara, puta que pariu. Era só botar a cabeça, entendeu? Eu cabecei pra baixo, pra tirar da todo mundo, né? Foi, a bola bateu na trave, voltou. Pô, terminou aquele jogo, eu fui culpado, né? Que todo mundo veio de cima de mim. Não sei o quê. Um colega lá também, que jogava meio campo, jogava muita bola. O cara queria bater em mim no final do jogo. Vou te esperar, era lá no Olímpico. Eu vou te esperar lá fora. Então tá, me espera. A gente foi lá, quase se peleamos. Daí veio a galera, não, para disso. Né? Uhum. E sabe, isso foi me desmotivando. Às vezes eu penso, cara, eu poderia ser jogador de futebol, porque eu jogava muita bola. Né? Eu sei, né? Por que eu não fui jogador de futebol? Porque aconteceu isso e aquilo. Então vou estar atribuindo a responsabilidade de não ser jogador de futebol, né? Um fato que aconteceu. O que é uma inverdade. Entendi. Porque eu sei que eu jamais ia chegar aos pés nos caras que jogaram muita bola na época. Entendi. Outros tem uns caras que eu acho que eu jogava mesmo, que a gente sabe que estão ali, eu acho que jogava muito mais, mas enfim. Então a gente tem por esse hábito botar a culpa nas muitas coisas, frustrações da nossa vida, né? Verdade. Botar a culpa nos outros. Não, foi aquele relacionamento frustrado, foi esse trabalho aqui, ou isso que aconteceu. Não, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, os nossos caminhos que a gente escolheu, né? E aceitar. Não, o caminho, a estrada foi errada, a estrada foi certa. Bola entrou no gol, bola não entrou. Importante aqui, tu tá no jogo. A gente tá no jogo. O jogo não acabou ainda, né? O pulso ainda pulsa. E quando tem vida, né, a gente tem que otimizar ao máximo, né, cara? E isso, uma reflexão também que ficou dessa pandemia. Quantas pessoas a gente conhece que perderam a vida, né? Os familiares, mudou a vida de família em função daquela perda. Tu acha que as pessoas começaram a se preocupar mais com certas coisas depois disso? Ou não? Isso é só um momento? Eu acho que toda vez quando envolve fim da vida, morte, a gente leva uma reflexão quando a gente está próximo da morte. Muitas pessoas, talvez, eu tive uma experiência, eu sofri um acidente de carro há mais de 20 anos, meu carro capotou, eu fiquei inconsciente, fiquei em coma e graças a Deus, Deus disse, não é a tua hora, né? O gato tem 7 vidas, aqui é mais uma que tu te livrou, né? Mas te liga, né?
E ali foi algo que me fez refletir sobre a vida. E eu acho que esse foi um momento também. Porque quem nos garante que a gente poderia ter feito um contato com alguém que tivesse contaminado e ter sido Depois do contaminado? acidente, tu mudou teu comportamento? Mudei meus valores. E depois da pandemia? Me fez refletir também sobre isso. Certo. Né? Eu acho que a gente já está ganhando, entendeu? Já está na fase plus, porque poderia ter morrido. Poderia. Qualquer um de nós, a gente poderia. Né? Porque ninguém está... Aí qualquer um de nós poderia ter morrido em qualquer momento, né? Não só na pandemia. Sim, é verdade. Qualquer momento, Sociedade né? do risco. Mas tem uns momentos que o risco é maior. A gente vem toda aquela discussão do risco. Né? Que nem tem uma obra do Ulrich Beck que se chama La Sociedade Risco. Né? É uma obra, ele é um Ulrich Beck, ele é um autor alemão, e essa obra ele fala dos riscos da sociedade que a gente vive, que o fato de sair na rua, né, é arriscado, tudo, arriscado, né? Riscos ambientais, riscos sociais, riscos econômicos, enfim, né, está sujeito aos mais diversos riscos. Eu entendo que a gente poderia trocar uma ideia também, né, sobre as relações interpessoais na Amazônia. Na Amazônia? Na Amazônia. Por quê? Porque, cara, as relações interpessoais na Amazônia, diante da sociedade cosmopolita que habita a Amazônia nos dias de hoje... Tem uma sociedade cosmopolita que habita a Amazônia? Tem. Olha, isso é uma novidade pra mim. Já começamos assim. Sim, cara. Uma sociedade cosmopolita que habita a Amazônia, a começar pelas comunidades indígenas. Que eles, por si só, muitas vezes, eles não têm relações interpessoais entre eles. Os indígenas? Muitos, muitos. Até mesmo porque existem... Porque são tribos rivais ou coisa do tipo, não? O que os mantém distantes? O que mantém distante é o espaçamento físico também, porque tem comunidades de regiões indígenas, distantes, de regiões distantes que falam uma língua, um idioma, que é um idioma diferente de um outro dialeto, idioma. Como se fala, né? É um dialeto, um idioma, eu acho que não é nem dialeto, acho que é um idioma mesmo, um idioma deles, até mesmo por reconhecer que eles estão no mundo antes da gente. Sim. Né? Então sim. eles falam aquele idioma, não um dialeto antes de nós. Né? O alemão, existe o dialeto do alemão. Né? Que tu viaja aqui para o interior, os caras não falam alemão, falam o dialeto do alemão. Né? Agora lá eles falam os idiomas. Né? Não é minha parte de linguística, mas existem etnias que tu desconhece idiomas distintos entre indígenas moradores do mesmo espaço que é a Amazônia. Do mesmo espaço que a Amazônia. Então, a começar por aí, da relação entre eles, né, e muitas vezes divergências até mesmo entre as próprias comunidades. Né? O ano passado eu tive uma experiência que para mim foi uma experiência ímpar. Né? E eu estava acompanhando 2 colegas professores que têm uma afinidade com antropologia maior do que eu. Tá. Né? Porque meu conhecimento é raso, superficial. Ok. Eu sou um ignorante antropológico perto deles. E nós participamos, me convidaram para participar de uma festa que se chama Festa da Menina Moça. Festa da Menina Moça, olha só. O que acontece? A festa, isso aí é uma celebração dos ticunas. Certo. Né? Ticunas é uma tribo? É uma comunidade indígena, é uma etnia. Uma etnia. Né? Uma etnia pode ter várias tribos. Entendeu? Uma etnia pode ter várias tribos. Então eu posso achar que etnia é que nem um estado que tem várias cidades? Pode pensar isso, pode fazer uma analogia. Tá, é uma analogia. É uma etnia. Nós somos gaúchos. Certo, é uma etnia gaúcha. É uma etnia gaúcha. Mas tem gaúcho paraguaio, gaúcho argentino, gaúcho uruguaio, gaúcho brasileiro. Gaúcho que mora na serra, gaúcho que mora no litoral, gaúcho que mora lá na fronteira. Mas é tudo gaúcho. Tudo gaúcho. Entendeu? Então uma etnia pode ter várias tribos. Ok, né? tá. E essa festa da Menina Moça, ela é uma celebração que é feita
com as meninas que... É uma celebração da etnia ou uma celebração da etnia? Da etnia, Tá. não de tribo. Ah, entendi, da etnia. entendi. Né? Entendi. Em que a menina que menstrua, ela vai passar por uma festa deles, que é essa festa da menina Uma moça. celebração, aham. A celebração, Aham. em que, visando prestar uma referenda ao bem da etnia e da própria tradição da etnia, tiram todos os cabelos delas. Tiram todos os cabelos. Deixa ela careca? Deixam as carecas. Tá? Umas com a própria mão. Dão um troço para ela tomar, um chazinho lá, a menina fica chapada. Arrancam. Cara, arrancam o cabelo com Tá a mão. louco, cara, tá louco. Bicho, que isso, cara? Também, brother. Tá? Deu uma vontade na hora que eu vi Tá aquilo ali, louco, de entrar, tirar a cara. criança dali, tirar a menina dali e sair correndo. E tu imagina o chá que ela tomou pra estar ali dormente, E a cabeça chapada. dela toda vermelha, né? Toda Que vermelha, horror, tirando assim, cara, sabe? que lance punk. Mas aquilo ali é uma celebração Pra eles. que eles fazem, Cultura deles. porque se porventura eles não fizerem, pode acontecer uma desgraça, entendeu? Nossa. Naquela tribo, naquela etnia, no mundo. É como um ato de precaução deles. É algo místico que eles fazem para Não. se proteger, É uma precaução mística. entendeu? Porque se eles não fizerem, eles não sabem o que vai acontecer. Pode eles não acontecer- sabem. pode acontecer mas uma pode co- acontecer pode uma ser uma merda. coisa ruim. É. Claro. Pode Então ser uma coisa ruim. Vamos se É, precaver, não vamos nem deixar a gente de fez fazer. a oferenda aquela lá. Sim. E as mulheres que se submetem a isso, né, Nossa. elas são honradas depois, né, pela própria comunidade, pelo fato dela ter se sujeitado àquilo naquele momento. Do que aquela que não fez. Ela ascende a um outro nível por ter se submetido ela àquilo. ela é mais, não digo valorizada, Mais respeitada. mas digamos assim. respeitada. Ela ascende. Ela vai pra um Exatamente. outro- E ela vai ascende. querer que a filha dela faça aquilo ali também. Entendi. A comunidade entendi. vai respeitar mais ela por causa daquilo. Entendi. Entendeu? Mas existe a possibilidade de não fazê-lo. Tem outras que eles estavam cortando com tesoura, que eu achei menos pior, né? Tiravam tudo com tesoura, né? Outras que não queriam, não quero judiar tanto a minha filha, estavam fazendo com tesoura. Mas mesmo assim, né? Para quem trabalha e cientista da antropologia, vê uma situação dessas com naturalidade. Certo. Eu já não consigo ver isso Entendo. com naturalidade, né? Entendo. Porque já é a nossa concepção ocidentalizada, né? A nossa concepção europeizada, que a gente não consegue aceitar isso. Porque é a dor da pessoa, um ser humano que vai estar se sujeitando àquilo. Entendi. E existem outras coisas, né? Também, se porventura nascer gêmeos, um tem que morrer. Mesmo que os dois estejam bem. Mesmo que os dois estejam bem. Um tem que morrer, por quê? Porque os gêmeos, no entendimento deles, parece que é algo muito ruim, o diabo, alguma coisa ruim. Entendi. Entendeu? Uma desgraça. Nasceu Entendi. gêmeos, então um tem que morrer. E isso é algo que nós, ocidentalizados, não aceitamos. Isso, inclusive, houve até uma discussão, até um âmbito do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, ele tiraram a vida de uma pessoa. Entendi. Né? Isso Entendi. é caso, isso que eu tava pensando vamos botar também. no tribunal do júri. Daí fizeram toda uma análise antropológica, tudo mais, e eles resolveram por não punir, né, as etnias, as pessoas que fazem isso. Por quê? Porque eles tiveram um laudo antropológico, lá do antropólogo do Ministério Público disse, não, isso para eles não é crime. Então são coisas que... São relações, né? Perfeito. E outras etnias não aceitam Perfeito, isso. perfeito. Não aceitam eu me deparei isso. com essa realidade quando eu vi enterrarem um bebê. É isso Porque o mesmo. bebê nasceu deformado, nasceu com problema. E aí. Fazem isso também. eles- Tá, então já mas que- daí tem uma finalidade. Mas tem uma finalidade, porque tu não vai crescer, tu não vai reproduzir, enfim, tu não vai perpetuar. Vai levar mais peso para toda a etnia. Isso. Entendeu? Isso. Essa é a justificativa. Como tem outra etnia, que eu não me recordo o nome, né? Que ela é comandada pelas mulheres. Sim, né? verdade. Os homens são todos subordinados. Sim, é matriarcal. Matriarcal. Tanto é que a mulher ela tem relação sexual com diversos membros da etnia, né? E daí nasceu a criança. Quem é o pai da criança? É a comunidade. É todo mundo.
Exatamente. Todo mundo tem responsabilidade pelaquela Todo criança. mundo tem que cuidar A criança da é minha, a criança é tua, a criança é fulano. É mais ou menos como o lance da abelha rainha na colmeia de abelhas. A rainha é mais ou menos isso assim. Ah, da rainha, bom, todo mundo tem que cuidar e tal, não interessa. Todo mundo. Tu é filho de todo mundo. Então, é um princípio também de responsabilidade social maior, né? Pai, é o meu filho. Quem estava falando aqui, ó. Ah, me preocupar, eu sou um idiota por me preocupar com os outros. Não. Na comunidade, sim, todo mundo se preocupa com o semelhante, sim, porque aqui, ó, aquele ali é meu filho também. Sim. Mas dentro desse contexto deles é isso aí, né? Aí eles não é um contexto avançado? Eu não sei. É um conceito mais avançado, um conceito mais humano. Eu não sei se é avançado. É mais humano, sem dúvida. Mas eu não sei se é mais avançado, porque eu estou muito influenciado pelo Harari, Yuval Harari. Eu estou muito influenciado por ele. Eu já tinha uma boa base, uma semente bem forte do que eu vou te dizer agora. Mas ele realmente me fez recentemente, e agora eu tô para começar um outro livro dele, e ele me fez realmente firmar os meus pés onde eu tô. Eu vou dizer agora uma coisa muito impactante, mas tudo bem, me bate. Eu não acredito na humanidade. Eu acho que a humanidade é uma espécie que vai entrar, está caminhando para isso e em breve vai entrar em extinção. O homem é um animal, e o animal é errante. Não, tudo bem. Humanidade do homem. Né? O homem é errante. É um animal. Ponto. É um animal, a gente vai errar, não existe quem não errou, todo animal erra. Exato, perfeito. Não é uma máquina que vai dar certinho. Isso. O máximo que aconteceu foi, por exemplo, um crocodilo que foi se transformando até chegar onde chegou, que é agora. Ou um tubarão que passou por tudo que passou e hoje é um tubarão. Ou um elefante, que outrora era um mamute e agora virou um elefante. Então são adaptações. Mutantes. São mutações, exatamente. Eu acho que o ser humano, que a humanidade, os sapiens, como eu gosto de falar, eu acho que os sapiens, eles não vão perdurar, eles vão se adaptar. E essa adaptação que me parece muito próxima é a tecnológica, é a inteligência artificial, é tu quebrar um braço e botar um outro e tá funcionando, né? É tu conversar com... Outro dia eu tava conversando com outra pessoa aqui que dizia isso. É tu te relacionar com o teu celular, com um eletrônico, onde tu conversa com ele, ele te responde e tal, vocês criam uma amizade, etc e tal, sabe? Aprender idiomas, por exemplo, né? Aquele lance que a gente viu no Matrix, de botar o chip e tal. Cara, isso, sabe... real, é uma realidade, sabe, não, cara, os caras... Inteligência artificial. Sabe, já acharam um jeito de botar um troço aqui, e aí tu mete o negócio lá, e depois na cabeça. Isso, e aí daqui a tanto tempo tu vai desenvolver tal aptidão que tu não tinha, e assim vai. Então eu não acredito muito na humanidade. E quando a gente pensa nessa coisa de cuidar dos outros, é exatamente o que tu falou, não é muito mais humano, é muito mais humano. Eu não tenho dúvida que é muito mais humano. Mas eu também não acho que o humano vai se sobressair. Eu acho que o humano vai acabar. Então, defender os valores humanos ou viver na humanidade e tal, beleza, sou um cara humano e tal. Tá, mas isso é por mais algum tempo. Como nós temos uma ótima previsibilidade de tempo de vida, em torno de um século, a gente não dura muito mais do que um século e nem muito menos, tá? A gente fica mais ou menos a sair. Se não fizer nada errado, né? Claro, se tu fizer errado, toma um tiro na cara, tu acabou com 20 anos. Mas se não fizer nada errado, vai ficar por ali, né? Entre um pouquinho antes de, uns 30 anos antes de 100 e no máximo uns 20 além de 100. Vai ficar nessa casa aí, nesses 50 anos aí. Eu não acho que isso tudo que eu tô te dizendo vai acontecer nos próximos 50 anos. Provavelmente eu não vou ver nada disso que eu acredito. Então eu começo a diminuir e fracionar o meu pensamento. Tá, o que eu enxergo que vai acontecer em 50 anos? Olha, 50 anos eu enxergo isso, aquilo, aquele outro, tá bom, então eu vou mais ou menos por aqui, por ali, e aí vou me salameando dentro daquela existência. Porque me parece angustiante quando eu penso que eu sou uma engrenagem da humanidade, sabe? Quando eu sou uma engrenagem do projeto Sapiens,
que eu tenho que dar uma pequena, mesmo que seja uma milenésima, pequenésima fração, uma partícula de contribuição para a espécie humana. Mas aí eu faço parte de uma engrenagem, de uma coisa maior, de um todo maior. Eu acho que, pelo menos comigo funciona assim. Quando eu me enxergo parte desse maior, isso me gera angústia. Porque é uma máquina que eu imagino que não vai funcionar mais, vai quebrar daqui a pouco. Então eu estou contribuindo com alguma coisa que eu de fato não creio, né? Entretanto, quando eu simplesmente me idiotizo, me isolo do resto todo, eu simplesmente perco a questão da relação, das relações interpessoais ou pessoais, enfim, né? Porque o cara que se isola, ele perde essa relação. No começo da nossa conversa foi te dizendo justamente que eu criei esse bate-papo para não perder isso. Porque essa situação toda de pandemia diminuiu muito isso. E aí para eu repor essa dose, né, de vitamina e manter, eu achei que o bate-papo aqui seria uma boa. Então, o humanizar, eu não sei se realmente esse negócio de pensar em todo mundo, sabe? Como no caso dos índios e tal, mas ali a gente tem um motivo, né? Mas eu não sei realmente se ser humano nesse sentido de pensar no todo é uma coisa que qualquer um consegue administrar com certa facilidade. Esse tema é um tema muito atual. Ultimamente vem se discutindo muito no âmbito da academia a teoria do antropoceno. Teoria do antropoceno. E a teoria do antropoceno, ela diz respeito, basicamente, vou ser bem sucinto e objetivo, né, nas eras geológicas. Tá. Né? Porque o mundo tem milhões e milhões e milhões de anos. O planeta Terra se formou, várias teorias. Né? E dentre essas eras geológicas, o mundo ele acabou, o mundo ele resfriou, congelou, mudou o seu espaço geográfico, né? Os seus habitantes, né? Seus habitantes, milhares e milhares de anos. Então o mundo ele renasceu por várias vezes, são várias eras geológicas, né? O Holoceno, enfim, de milhões e milhões e milhões de anos atrás. E a teoria do antropoceno, ela é pautada no seguinte fundamento, que o antropo, homem, ele está conduzindo o mundo de tal forma que ele vai provocar o final dessa era geológica. Ele vai acabar com o mundo. Por tudo isso, por todas as nossas atividades, as atividades antrópicas, mudanças climáticas, pensando não Mas tu acha que isso é uma coisa que ia acontecer de qualquer jeito ou não? Eu acho que pelo que, até seguindo a linha do que tu colocaste agora há pouco, né, do homem não acreditar na humanidade, né, e a forma que o mundo ele está concebido hoje, né, não acreditar na humanidade, pensar em si, no proveito pessoal, né, de viver aquele momento, de não pensar de forma solidária, né, o mundo ele está se conduzindo para isso, dessa forma. Né, porque as mudanças climáticas, elas dizem respeito e têm a sua origem num comportamento humano. Num comportamento humano. Mas antes dos seres humanos, antes dos sapiens, não houve essas mudanças climáticas? Não. Não? Não. Mas tu não disseste que a gente congelou não, e cara... Não, só um momentinho. Mas lá, os efeitos dessas mudanças climáticas não decorriam da atividade humana. Certo. Entendeu? Ok. Por isso que o antropoceno, né, é uma teoria que o mundo ele vai acabar em função do antropo, das entendi. atividades humanas. Entendi. Né? De cada vez a gente contaminar mais a água, o mundo está mais quente, de não haver um controle em relação ao consumo exacerbado e inconsciente.
né? Então, a gente do Brasil, né? Quem são hoje os maiores consumidores do mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que eles consomem muito e de todo o mundo. E o mundo precisa que eles consumam. A responsabilidade deles... Eles consomem do mundo inteiro e o mundo inteiro precisa que eles consumam. Precisa que eles consumam. E isso me parece até paradoxal. A gente fala aqui... Claro que é. Até pouco tempo atrás, né, aqui no Brasil, né? Todo mundo, os comunistas, os chineses, não sei o que, chineses. Daí, semana passada, os chineses, eles não suspenderam a compra de carne bovina porque acharam o negócio da vaca louca lá. Os chineses pararam de comprar. Como os chineses vão parar de comprar? Nossa economia vai ficar pior ainda. Parece paradoxal, né? Claro. E a mesma coisa da Venezuela. Os Estados Unidos, ele boicota tanto a Venezuela, não sei o quê, mas não para de comprar petróleo dos caras. E se ele parar de comprar, ele vai sufocar a Venezuela de tal forma que a Venezuela não vai poder fazer mais nada. Só que eles precisam do petróleo da Venezuela. Então, envolve mais outras coisas. Então, apenas para encerrar esse tema... que o antropoceno, ela é uma teoria que o fundo dela diz respeito a essa relação interpessoal de se preocupar com o eu, né, com o meu, não com o nós, e ver o mundo de forma holística, saber que se precisa que preservem a Amazônia, né, porque a Amazônia ela tem um efeito, está comprovado cientificamente, que ela tem um reflexo em toda a dinâmica pluviométrica na América Latina. O planeta inteiro, cara. A Amazônia é um negócio que impacta... Não, na América Latina. Na América Latina aqui se fala. Nossa, aqui a gente pulsa por causa dela, né? Sim, pulsa. Precisa. Aquilo é uma bomba d'água. A dinâmica, o mundo da água. Nossa. Então, daí se fala que, é a Amazônia. Mas permitem que façam o que estavam fazendo na Amazônia. Sim. É um problema histórico. Sim. Né? De desmatamento e de mudança da própria natureza dela, que ela tem as suas peculiaridades, ela é vocacionada a uma coisa e estão explorando para outra coisa, botando gado, soja, milho. Né? Falo muito, tem estados que eu prefiro nem citar o nome. É como se eu pegasse um açougueiro e botasse ele para pintar a parede. É mais ou menos isso. O cara é açougueiro, velho. O cara não é pintor, velho. Exatamente. Botar o cara pra pintar. Então é pegar a Amazônia e fazer dela o que estão se fazendo, né? Um campo de gado. Exatamente. Estão permitindo, enfim. E já permitiram, né? Porque o Código Florestal... Pois é aí que é o ponto em que eu vivo e até pra realmente pra gente parar com esse papo mesmo. Essa permissividade que se dá para que as coisas menos adequadas sejam executadas, ou digamos assim, as coisas mais prejudiciais sejam executadas, essa permissividade que se tem para que o que é menos positivo aconteça e não o mais positivo, tá? Isso não diz respeito justamente desse pensamento coletivo, ou nós ou eu. E aí, se é isso, e se diz respeito a isso, eu te pergunto, tu acredita que enquanto o ser humano não parar, não mudar pro nós, a gente está indo para aquele final antropoceno? Sem dúvida. Enquanto o ser humano, e pensar que a gente vive num mundo cada vez mais interligado, né, mais todo conectado, não conectado apenas aos sistemas de informação, mas conectado climaticamente. Né? A gente vai estar caminhando para esse é o rumo, não tenho dúvida alguma. Né? E economicamente, porque veja bem, no momento em que está se desmatando, essa madeira está indo para algum lugar. E esse algum lugar que está consumindo essa madeira, ele está sendo conivente para a própria autodestruição, né? Ele está se autodestruindo, ele nem percebe isso, mas ele está fazendo isso. Exatamente. Né? Me parece um discurso um tanto demagógico de muitos países. Né? Veja bem a situação. Um exemplo. Existe muito desmatamento no Brasil.